Reverendo Piacente, como é conhecido, ele é da região de São Paulo, viveu um bom tempo lá nas Minas Gerais, formou-se aqui no seminário JMC, depois foi nosso aluno no Underjumper, no mestrado, depois foi nosso aluno no Underjumper no doutorado. Só por isso dá para ver que é um cara crente, não é? Por ter sobrevivido a tudo isso. E hoje ele vai nos atender o nosso convite de trazer-nos a palavra de Deus e a meditação na palavra de Deus nessa manhã. Reverendo, por favor, minha palavra. Eu fico andando. Então vou seguir seu exemplo, vou ficar andando. Tá? Obrigado. Direito a um copo d'água também. Tá ok, um copo d'água, pode deixar. Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. E o que eu quero falar com vocês está em Marcos capítulo 9, é o texto que vamos ler do verso 38 ao verso 50. Já que temos aqui o texto também disponível, façamos essa leitura de forma alternada, se vocês me auxiliam na leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no verso 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar andenta na vida do que com as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal,
Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos falar com o Senhor em oração, pedindo a direção do Senhor para a compreensão da sua palavra. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós lemos a tua palavra e agora precisamos que o teu Espírito Santo nos auxilie para que entendamos e para que também venhamos a praticar a verdade do Senhor, para que todos saibam, para que todos vejam e para que também naquele dia sejamos reconhecidos pelo Senhor, pela obra de Cristo que nos alcançou e nos tornou aprovados perante o Senhor nosso Deus. Ajuda-nos, Deus, nesta manhã, para que o entendimento da tua palavra seja claro. Usa-me, ó Deus, assim conforme a tua vontade, para fazer isso. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom, eu fiquei muito feliz que vocês têm livros aqui à disposição. Para nós, eu digo lá em casa, a Black Friday foi bastante interessante. Meu filho viu que o Submarino fazia parte e comprou alguns livros. Eu fiquei super empolgado com isso daí. Aliás, ele tem já sua própria biblioteca. Está começando, né? Só tem 17 anos. Mas está lendo já os livros e tem escolhido alguns livros que eu fico surpreso de ver o meu filho de 17 anos fazendo isso. E ele está lendo alguns clássicos. E não tem como você evitar que, ao ler esses clássicos, você conheça também os autores desses clássicos. Um deles é o Retrato de Dorian Gray, o livro de Oscar Wilde. É um clássico. Aliás, Wilde é considerado um dos maiores escritores de língua inglesa. Wilde tem uma história muito interessante. Nasceu em Dublin, numa família protestante. Foi criado por pessoas que conheciam e temiam a Deus. Foi educado em colégios de orientação protestante. Mas quando se tornou adulto, foi para Londres. E lá então começou uma vida bem diferente de tudo que aprendeu dos seus pais, de tudo que aprendeu na sua educação. Em Londres, Wilde se mostrou um homem extremamente afastado das coisas que um dia ele aprendeu. Em 1895, ele nasceu em 1854, em 1895 ele é condenado pelas autoridades londrinas. E no seu julgamento, a sua condenação se deu por atos imorais com rapazes. Bom, não preciso explicar o que ele fazia. Ele ficou à mercê da justiça. Ele foi então obrigado a praticar trabalhos forçados para cumprir a sua pena. Ele fez isso durante 2 anos, sofreu demais nesse período. Quando ele sai da prisão, ele está muito fragilizado. Foi acometido por uma meningite. A sífilis já tinha tomado o seu corpo e apenas com 46 anos ele morre. Antes de morrer, ele chama um padre católico na sua casa. E mesmo com a voz muito fraca, ele faz uma confissão de fé. Ele pede que o padre ali receba a sua confissão de fé. E ele então, naquele momento, também recebe a extrema unção. E alguns momentos depois, ele parte. E a pergunta é... Aqui tem uma sessão de perguntas, né? Depois, o que aconteceu com Wilde? Podemos chamá-lo de um discípulo de Cristo? O que aconteceu com ele? Se no momento derradeiro ele chegou a esta decisão, podemos ter certeza para onde ou qual foi o destino da sua alma? Essas coisas são inquietantes, não são? Elas provocam em nós reações das mais diversas. Eu sei que alguns aqui estão dizendo, que bom, ele se converteu. Outros dizendo, mas o que é isso? Alguém que tem uma vida desta? Ou alguém que vive assim pode no final das contas simplesmente fazer uma confissão de fé e ainda assim caminhar em direção ao céu? Eu sei que elas são inquietantes. É por isso que as escrituras, elas são para nós a direção correta, plena e final, para que toda inquietação do coração seja deixada
deixada para trás. As Escrituras deixam para nós, na verdade, o que elas deixam é a clareza de que sabemos sim quem é o verdadeiro discípulo de Cristo e quais são as suas pegadas, por onde ele caminha e quais são os seus passos e aonde ele quer chegar. E aqui nós temos um texto que trata desse assunto. Se você observar um pouco na carta, se você tiver o cuidado de ler a carta de Marcos, você vai perceber que ela é dividida em algumas seções. Marcos dá atenção para alguns assuntos em momentos específicos. Aqui no capítulo 8, no capítulo 9, nós temos Marcos dando atenção para alguns assuntos específicos do ministério de Cristo. No capítulo 8 e no capítulo 9, se você tem a sua Bíblia aberta aí, olha, você tem algumas coisas extremamente interessantes que Marcos coloca juntas. Marcos, nesses 2 capítulos, trata de 3 principais assuntos. Um deles é que Jesus passa a falar sobre a morte e a ressurreição dele. Também, nesses capítulos, Marcos fala da fraqueza dos discípulos. É tão notório isso no texto. Os discípulos são fracos porque na transfiguração eles querem ficar lá. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus e os discípulos descem, se encontram com outros discípulos, eles não conseguem expelir um demônio que estava lá atormentando. Eles são fracos porque não entendem muito bem como é esse negócio de Elias. Elias tem que vir, afinal de contas, Jesus é o cumprimento ou não das Escrituras? Eles mostram fraqueza porque todo discípulo tem as suas fraquezas. Porque nós vivemos debaixo ainda dos efeitos da queda, de um mundo quebrado. Mas há um terceiro tema muito importante que é tratado nesses capítulos, que é o preço do discipulado. E aqui especificamente no capítulo 9, que forma uma unidade também com o capítulo, com o verso 32, quando os discípulos estavam caminhando, e então agora chegam numa casa, e Jesus pergunta para eles: o que é que vocês falavam enquanto vocês caminhavam? E é aproveitando o ensejo do verso 32, que eu queria perguntar para você: o que é que você faz na sua caminhada? Enquanto vocês caminhavam, pergunta Jesus, o que é que vocês conversavam? E é isso que eu quero perguntar para você. Enquanto você caminha, o que é que verdadeiramente você deixa como pegadas? E ao fazer essa pergunta, os discípulos ficaram então calados, porque eles estavam falando sobre quem era maior no reino dos céus. E é lógico que Jesus sabia disso. E então ele diz para eles: olha, tá vendo essa criança? Vocês têm que ser como essa criança. Aquele que quer ser maior tem que servir. E aí João se vê numa situação delicada. Ele diz assim: Senhor, eu acho que eu não servi muito bem. Eu acho, Senhor, que na minha atitude ou no meu caminhar, eu não fui muito correto com as coisas, como elas deveriam ser feitas, da maneira correta. E João, então, agora, instigado pela sua consciência, faz uma pergunta para Cristo. E aí começa o nosso texto, que eu vou abordar especificamente, falando sobre as pegadas de um verdadeiro discípulo, olhando para o verso 38, quando Jesus diz: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Senhor, nós vimos alguém que se diz seu discípulo. Ele expelia demônios, isso era muito conhecido. Aliás, os fariseus faziam isso. Os fariseus expeliam demônios. Os fariseus estavam acostumados com essa prática, mas esquecendo um pouco o que se fazia ali naquele contexto, expelir um demônio era uma marca notória da chegada do reino. Jesus mesmo disse isso. Se os demônios são colocados para fora, se eles são derrotados, vencidos, se o poder do reino de fato está entre nós, isso acontece para revelar quem eu sou. Então expelir um demônio naquele momento tinha um aspecto muito importante: mostrar que o reino dos céus estava entre os homens e que Satanás havia sido derrotado. É claro, a cruz seria, como dizem Colossenses, a marca disso, o momento mais importante. Mas o reino dos céus era chegado entre os homens. E os discípulos perceberam isso. E eles perguntaram então: Senhor, este homem
faz isso, mas ele não faz parte do nosso grupo. Fazer parte de um grupo é muito importante, mas fazer parte de um grupo não é determinante. Às vezes nos sentimos confortáveis no grupo, achando que está tudo bem. Estamos no grupo, fazemos parte do hall, estamos tranquilos e não precisamos de mais nada, porque eu faço parte de um grupo. Mas não é assim que as coisas são ensinadas nas Escrituras. A salvação, além de ser individual, ela é de fato marcada por um compromisso pessoal de identificação com Cristo. E é isso que Jesus responde. Ele diz assim: olha, não há ninguém que faça um milagre em meu nome e a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. O verdadeiro discípulo, ao caminhar pela vida, ele deixa uma pegada, a pegada da identificação. Ele é identificado com Cristo. Essa identificação é porque nós temos de fato uma nova identidade. Nós não fazemos as coisas em nosso nome, não somos nós que somos exaltados. Como Jesus identificou aquele homem que expelia demônios e que não fazia parte do grupo como um verdadeiro discípulo, porque ele fazia em nome de Cristo. Tudo que fazemos em nome de Cristo significa que fazemos com uma nova identidade. Somos identificados com Cristo, isso é muito importante. Como o reverendo Mauro falou, eu morei em Minas há alguns anos. E morei numa pequena cidade. Eu tinha uma moto, uma bela moto azul, que eu queria vender. E eu queria vender porque eu queria comprar uma nova. E um irmão da igreja foi na minha casa para comprar a moto. Ele falou: pastor, a sua moto é incrível. Ela é super nova, mas eu não posso comprar essa moto. Eu falei: como assim, meu irmão? Você não tem dinheiro? Eu divido para você. Não, pastor, não é isso. Não, mas a moto eu garanto para você, pode levar no mecânico. Não, pastor, não é isso, eu sou atleticano. Se eu comprar uma moto azul e as pessoas me virem andando com a moto azul, pastor, eu vou ser identificado de maneira errada. É justamente isso. O verdadeiro discípulo, ele anda, ele vive, ele se move, e as pessoas veem nele que ele faz as coisas pela identidade de Cristo. E Jesus usa um exemplo tão simples. Ele diz assim: olha, se alguém te der um copo de água, quanto vale um copo de água? Olha, pode ser que isso aqui até seja um pouco mais caro, mas se alguém te der um copo de água em meu nome, se nas atitudes menores da vida, nas pequenas, naquelas atitudes que às vezes nós mesmos desprezamos, se nisso tiver uma identificação comigo, isso mostra que você é o meu discípulo. Essa é a grande diferença entre aqueles que caminham por esta vida e fazem todas as coisas para si mesmos, porque são movidos por egocentrismo, porque se colocam em primeiro lugar, e aqueles que tiveram a coragem de anular a si mesmos para viver a vida de Cristo. Um verdadeiro discípulo tem uma identificação com Cristo. Isso significa que ele tem uma nova identidade. Ele faz as coisas em nome de Cristo, e é em nome de Cristo que ele se move, e as pessoas olham para ele e conseguem identificar que ele verdadeiramente tem uma nova identidade. Esse é o verdadeiro discípulo. Mas Jesus diz algo extraordinário ao terminar o texto. Eu digo que é extraordinário porque tudo que envolve o reino celestial é extraordinário. Ele diz assim: olha, se alguém der um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Entenda isso. Se alguém contribuir com o Evangelho, se você for identificado, e nessa identificação Cristo for glorificado, até mesmo aquele que fez isso é reconhecido por Deus, receberá galardão. Bom, aqui nós temos um assunto que diz respeito ao céu. Galardão não é algo que vamos receber aqui. Galardão é algo que Deus tem preparado para aqueles que vão entrar na glória celestial. O que Jesus quer é aproveitar o ensejo para falar sim do reino celestial. E aí no verso 42, ele passa a falar da segunda pegada que um verdadeiro discípulo de Cristo deixa ao caminhar por esta vida.
E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Que pequeninos? Você lembra que a história começa quando eles chegam em casa e Jesus pergunta: o que vocês falavam quando estavam caminhando? E então eles respondem, olha, na verdade não respondem, né? Mas o silêncio deles é a resposta. Nós falávamos de quem era maior no reino. Jesus pega uma criança e coloca ali ao redor deles. E agora ele volta o seu olhar para essa criança de novo. E ele diz assim: algumas pessoas são capazes de terem a identidade de Cristo e ao fazerem isso, mostram a identificação verdadeira de um discípulo. Ele reflete a glória de Deus, mas outros não usam essa identidade. Não estão preocupados com essa identificação comigo. E esses levam muitos a tropeçar. E às vezes até os pequeninos sofrem com isso. É claro que nós temos a partir do verso 42 hipérboles. Alguns exageros, eles são necessários quando nós falamos de uma questão didática voltada para o ensino. Jesus aqui não está falando nada que seja mentiroso ou nada que seja algo que não possa ser identificado com a realidade. Mas são hipérboles, nós usamos isso. O meu coração arde em chamas. É uma metáfora, né? Ou seja, no nosso dia a dia nós usamos figuras de linguagem. E Cristo aqui está usando uma dessas. O fato é que ele está deixando claro que quando nós lidamos com as coisas celestiais, com galardão, com testemunho, com identificação, o verdadeiro discípulo de Cristo tem que ter determinação. Ele precisa ter isso. Se a mão dele faz ele tropeçar, ou lhe faz tropeçar, se os seus pés o levam para caminhos de morte, se os seus olhos não são bons, ele tem que cortar. Vocês sabem que isso não pode ser literal. Aliás, teve um homem na história, um tal de Orígenes, que fez isso de maneira literal. Ele se castrou. Talvez não lendo esse texto, mas lendo outros textos. Mas isso fazia parte de um contexto bem medieval e de algumas distorções a respeito das interpretações das Escrituras. Mas é necessário, com toda certeza, de que o verdadeiro discípulo de Cristo não brinque com o pecado. Ele não pode brincar com o pecado. A atitude de cortar, ela é muito importante. Aliás, uma das mais importantes figuras ou símbolos do Antigo Testamento era a circuncisão. A circuncisão era cortar, porque estava relacionado com o sacramento do Antigo Testamento, os símbolos do Antigo Testamento, os sinais do Antigo Testamento. Tem que cortar, porque tem que sangrar, porque é isso que o pecado faz. Ele sangra, ele corta. O próprio Deus tem que fazer uma aliança, que é cortar os animais para que Abraão passe no meio deles. É preciso que o verdadeiro discípulo tenha a determinação de falar: isso é pecado e eu não vou brincar com isso, porque isso daqui vai me levar para um caminho de morte. E é claro que Jesus aqui está usando as mãos, porque com as mãos nós fazemos quase todas as coisas. Com os pés, porque os pés nos levam por muitos caminhos. E os olhos, porque a própria Escritura nos diz que se os nossos olhos são bons ou forem bons, todo o nosso corpo será. Eu conheci o Evangelho já com 23 anos. Durante a minha infância, eu tive apenas um amigo cristão, mas ele nunca me falou do Evangelho. Eu soube que ele era cristão no dia do velório dele, quando alguém foi lá e pregou. Ele era um menino muito bom. Nós andávamos juntos, caminhávamos como garotos aqui em São Paulo. Íamos para a escola. Tínhamos uma vida como qualquer outro jovem aqui em São Paulo, na Zona Leste, na Penha.
Mas um dia ele começou a fazer um transporte de materiais ilegais. Ele transportava drogas. Como um jovem que ia para a escola, ele despertava poucas suspeitas. E um dia ele foi denunciado, e ao descer do ônibus, ninguém sabe se ele estava tirando a mala para dar para o policial ou se realmente tinha alguma coisa ali. Eu não sei, eu sei que quando ele fez o movimento, o policial reagiu, e aqui não cabe questionar o que ele fez, mas ele tomou 2 tiros no peito e morreu instantaneamente. Eu tenho certeza que os pais dele falaram para ele muitas vezes: meu filho, anda pelo caminho certo. Mas às vezes nós não ouvimos. E às vezes nós achamos que dá para levar um pouco mais. Não dá. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: pecado é uma coisa que você corta. Você não brinca com ele. Você não arrisca para ver se, quem sabe ninguém me pegue. Não. Se a tua mão, se os teus olhos, se os teus pés, corta. Porque não dá para fazer de outra maneira. Não dá para você negociar. Pecado você não negocia com ele. O pecado ele quer tudo da sua vida. Os ídolos do coração, eles querem te consumir até você não ter mais nada para dar. O pecado quer tudo que você tem. Porque é assim que ele é. Ele tenta roubar tudo, absolutamente tudo. Por isso que o verdadeiro discípulo, ele tem temor sim do inferno. A vida de um crente, diz Paulo escrevendo aos Filipenses, é feita de temor e tremor. Sim, as 2 palavras parecem tão próximas. Elas são, mas elas têm conotações diferentes. A minha reverência é essencial, mas o temor de saber que Deus é um Deus de justiça, sim, também é necessário. Eu lamento pela vida do meu amigo Roberto que se perdeu. Lamento mesmo. Lamento pelos seus pais, pela dor que enfrentaram. Mas o fato é que um verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem que deixar uma outra pegada. Além da identificação, ele tem uma nova identidade. Quando ele faz as coisas, ele faz em nome de Cristo. Ou seja, um copo de água, as pequenas coisas da vida são feitas pela identidade que agora ele ocupa, que ele possui em Cristo. Mas ele também tem determinação. Ele não alcança a vida eterna pelas suas obras. Meritocracia não faz parte da teologia cristã. Pode fazer parte do nosso contexto. Numa empresa as pessoas sobem de cargo por méritos, mas na vida cristã não. É Cristo que nos salva. Mas ao encontrarmos salvação, nós fazemos escolhas. E às vezes as nossas escolhas são de brincar um pouco mais. Quem sabe eu não sou pego? Quem sabe ninguém vê? Não, irmãos, corta. Por último, um verdadeiro discípulo de Cristo, além da sua identificação e determinação, ele tem aprovação. Verso 49, Jesus diz assim: porque cada um será salgado com fogo. É uma linguagem que para nós precisa ser interpretada com o contexto que eles viviam. Estavam acostumados com sacrifícios. E os sacrifícios muitas vezes vinham acompanhados com o sal. O sal era utilizado nos sacrifícios. Então a linguagem aqui é a linguagem do sacrifício. O que Jesus quer trazer aqui? Quer trazer a linguagem do sacrifício. Ele quer trazer a linguagem do fogo, que é uma linguagem que faz parte do nosso cotidiano quando falamos das aflições, das angústias. Às vezes nos sentimos realmente passando pelo fogo. E infelizmente o cristão terá que passar por isso. A palavra de Cristo é: porque cada um será salgado com fogo. Aqui não tem dúvida, nós seremos. Reverendo Mauro citou o peregrino. Eu não vou estragar a sua leitura do livro, mas tem uma parte no livro que ele encontra um companheiro e eles estão caminhando e eles caem no poço do desânimo. E esse companheiro, que tem um nome muito sugestivo,
tá? Que eu não vou contar agora, para que você leia o livro. Ele se levanta e diz assim, ele consegue escapar. E ele diz assim, o que é isso, peregrino? Se você tivesse me falado que eu ia cair num lugar como esse, ou que eu ia passar por tribulação, eu nunca tinha te acompanhado. É exatamente assim que muitos pensam. O quê? Salgado com fogo? Imagina! Eu não quero isso. Se você tivesse me falado, peregrino, que eu ia cair no poço do desânimo, ou nas redes, ou que eu teria que enfrentar dificuldades, eu nem tinha seguido. Mas, meus irmãos, é fato que nós vamos ter que passar por isso. A primeira vez que eu vi a história do Nick, aliás, o sobrenome dele eu não sei pronunciar muito bem, mas parece que é Vujicic, ou alguma coisa semelhante, tá? Nick Vujicic, já ouviu falar dele? Nasceu sem pernas e sem braços. Se você nunca assistiu nenhum vídeo dele, assista, você vai ficar impressionado. O primeiro vídeo que eu assisti dele, ele está numa prancha de surf, surfando. Ele não tem pés, ele não tem mãos, filho de um pastor. E o vídeo que eu assisti dele é bem interessante, porque ele conta que na adolescência ele tentou se afogar numa banheira. Mas aí então ele descobriu que Deus podia usá-lo. Se tornou um pregador, até hoje é pregador. Hoje ele é casado e tem uma vida que é normal. Isso é ser aprovado. Ser aprovado não é ter uma vida perfeita, isso é só lá no céu. Mas ser aprovado é capaz de viver, mesmo sabendo que nós enfrentamos o fogo. Ser aprovado é a capacidade, como diz o próprio texto, de não perder o sabor. Para que serve o sal se ele perder o sabor? Para nada. Isso é possível, irmãos. Um comentarista bíblico que eu li para fazer esse sermão, chamado Hendrickson, ele fala uma coisa muito interessante. Quando você vai fazer um alimento, você pode salgar o alimento antes. Se você for fazer churrasco hoje, por favor, me chame, ok? Mas se porventura você for fazer churrasco ou picanha, você pode salgar a picanha antes, não pode? E pode colocá-la no fogo, não pode? Por quê? Porque o fogo não pode destruir o sal. E isso não é por acaso nas Escrituras. Sem criar nenhum alarde, o fato é que mesmo que você passe pelo fogo, ele não pode destruir o que Deus já salgou na sua vida. Porque é de Deus e nada pode ser destruído se vem de Deus. Um verdadeiro discípulo, ele tem que encontrar aprovação na tribulação. E tem coisas na vida que nós só vamos descobrir que somos capazes quando passamos pela tribulação. Tem coisas na vida que nós só vamos conhecer quando enfrentarmos a dor e o sofrimento. A minha esposa é psicóloga, mas ela também é enfermeira. E o primeiro trabalho dela foi no Hospital do Câncer de Barretos, onde nós moramos também por 10 anos. E às vezes as pessoas, quando falavam sobre câncer e sobre sofrimento, a minha esposa logo reconhecia quando a pessoa falava porque tinha vivido ou porque apenas conhecia de ouvir falar. Quem verdadeiramente já passou por isso, quem já viu de perto, quem já provou, quem já experimentou, quem já sentiu na pele, sabe o que é o fogo de uma enfermidade como essa. Se você está caminhando, eu também estou. Às vezes na nossa caminhada, quando Jesus não está vendo, a gente fala de muitas coisas. Porque foi justamente nesse momento. Jesus pergunta, o que vocês estavam conversando na caminhada? Porque parece que ele estava um pouquinho distante dos discípulos ali. Talvez absorvido por aquela multidão que sempre estava ao redor dele. Eu não sei, é conjectura, mas o fato é, a pergunta de Jesus é muito importante. O que é que vocês estavam conversando na caminhada? O que é que você está fazendo enquanto você caminha? Olha, enquanto você caminha no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, você vai ter que mostrar a sua identidade com Cristo.
É ótimo que você participe de um grupo. Aliás, eu espero que esse grupo cresça. Eu espero que esse grupo aqui, no futuro, tenha um lugar maior para se reunir. É ótimo que você participe de um grupo, mas é extremamente necessário que você tenha a identidade no seu dia a dia que revela que você é um cristão. Essa identidade está nas pequenas coisas. Um exemplo disso: um amigo bateu o carro. Ele fez lá uma barbeiragem. Ele bateu um carro. E quando ele bateu atrás, ele falou assim: nossa, coisa terrível que eu fiz, mas tinha um símbolo no carro. Tinha um peixinho. E logo em cima estava escrito alguma coisa sobre Deus. Ele ficou feliz. Ele falou assim: que bom, pelo menos, né, é um irmão em Cristo. Quando a pessoa desceu do carro, veio para cima dele, falou coisas terríveis. Terríveis. Isso não é se identificar com Cristo. É apenas identificar um carro, uma imagem. É apenas usar uma máscara. O verdadeiro discípulo não faz isso. Nas pequenas coisas, ele diz: Cristo está em mim, e tudo que eu faço é em nome dele. Irmãos, eu sei como é a vida aqui em São Paulo. Eu sou paulistano. Vai andar de metrô aqui às 18 horas na estação Sé. Vai andar aqui no trânsito. É difícil, as pessoas não respeitam mais ninguém. Se possível, elas passam por cima. Eu sei, eu sou paulistano, eu sei como é a vida aqui. Eu sei como é complicado, porque aqui é a lei do mais forte. Darwin ia gostar muito desse lugar. Muito! Darwin ia falar: tá vendo? Eu estou completamente certo. Eu sei como é que é a vida aqui. Mas, irmãos, nós somos do Senhor. Você tem um novo nome. Não é isso que diz lá em Apocalipse? Nós vamos receber um novo nome. Nós temos um novo sobrenome. Nós somos filhos de Deus. Se comporte como tal. Eu sei que muitas vezes na vida nós perguntamos amanhã, ou falamos, para nós mesmos: amanhã eu vou resolver esse problema. Olha, essa foi a última vez que eu fiz, amanhã eu resolvo. Não faz isso com o pecado. O pecado, ele cria algumas ilusões. O pecado, ele cria duas ilusões específicas. Ele diz assim: essa é a última vez que você vai fazer. Ou então o pecado diz assim para você: ninguém vai ficar sabendo. Ou uma terceira alternativa do pecado, tão forte quanto, ele diz assim para você: você precisa disso. Você precisa, não tem outro jeito. Você queria fazer diferente, mas você precisa fazer isso. Nós não precisamos de nada além das coisas que o Senhor nos dá. Nós não deixamos as coisas para amanhã, porque o Senhor Jesus nos disse que não podemos acrescentar um côvado, Essa medida aqui, 50 centímetros ao curso da nossa vida. Então não deixa para amanhã, porque você não sabe. Não adianta você falar para o pecado que você vai vencê-lo, porque você não vai. O único que pode vencê-lo é Cristo. É por isso que, se você olhar nessa sessão de Marcos, junto com a fraqueza dos discípulos e o preço do discipulado, está a morte e a ressurreição de Cristo. Porque você não vence o pecado pelas suas próprias forças. Você precisa da morte e da ressurreição de Cristo para vencê-lo. Mas não deixe para amanhã. O que está errado é errado. Isso aqui não é legalismo moralista. Isso daqui é trabalhar com a palavra de Deus, com a franqueza que um crente trabalha. Isso é errado e eu corto. Eu não trato com o pecado como se ele fosse alguém que... aliás, eu estou já atribuindo personalidade para ele, tá? Porque sabe aquela voz que conversa com a sua mente? Quem é que está falando lá do outro lado, Tomara que seja o Espírito Santo de Deus. Você dialoga com sua mente, Ou só eu faço isso? Acho que só eu, reverendo. Então, mas quem é a voz do outro lado? Então, toma muito cuidado, porque ele é terrível nas suas ações e ele é perigoso. Então, corta. E por último, meu irmão, quando você passar por tribulação, não se sinta esquecido por Deus, desamparado.
Não se pergunte, será que Deus me abandonou? Não. Ele pode estar te corrigindo, Ele pode estar te ensinando, e todo filho que Deus ama, Ele corrige, diz Hebreus 12, mas não pense que porventura Deus te abandonou. Na tribulação é claro que a gente tem que perguntar: Senhor Deus, o que eu posso melhorar? Há pecado para deixar para trás? É claro, irmãos, porque todos nós somos pecadores. Até a vinda de Cristo Jesus teremos que crescer na nossa comunhão com o Senhor e no abandono do pecado. Não aquele primeiro da conversão, Cristo já fez isso por nós, mas nós temos uma santificação progressiva. O verdadeiro crente é perseverado até o fim, é verdade, mas progressivamente nós crescemos em santidade. Nós temos a santidade formal, posicional, fomos posicionados em Cristo como santos, mas crescemos progressivamente. Então faça isso, cresça, desenvolva, ou se autodiscipline para viver melhor na presença de Deus. Quando você passar por tribulação, veja nisso a mão de Deus para te orientar, para te abençoar, e para também glorificar o nome do Senhor. Quando Lázaro morreu, o Senhor disse isso: esta morte é para a glória, essa enfermidade é para a glória. Então Deus age dessa maneira. Mas saiba de uma coisa: aquilo que Deus colocou em você, e se você verdadeiramente é sal e luz, como nós lemos no texto que o reverendo colocou na liturgia, isso não vai passar, porque a obra de Deus não passa. Meu irmão, eu espero que você use a palavra do Senhor para o seu crescimento, para ser um bom discípulo. E ao ser um bom discípulo, as pessoas vejam a identidade de Cristo em você, vejam a sua determinação de deixar as coisas que são erradas, pecaminosas para trás, com a determinação de quem verdadeiramente precisa tomar uma decisão, mas que você também encontre a aprovação do nosso Deus, porque nós vamos passar por tribulações, e ser aprovado é simplesmente não perder o sabor. Não perca o sabor da vida, não perca o sabor de servir a Cristo, não perca o sabor de continuar caminhando e vivendo, mesmo que os dias não sejam os melhores, porque afinal de contas, o próprio Senhor Jesus enfrentou a mais terrível de todas as dores por você. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe, na verdade, que eu também no meu caminhar seja um bom discípulo, para a glória do Senhor. Como vocês puderam perceber, esse texto começa e ele forma uma unidade por uma razão simples. Primeiro, os discípulos estão lá, brigando entre eles para saber quem é o maior. E qual que é a última frase de Cristo aqui em Marcos 9? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Parem de brigar entre vocês e briguem por aquilo que realmente vale a pena, as coisas eternas. Parem de discutir quem será o maior. Tende paz uns com os outros. Se preocupem com o discipulado, com a firmeza, com a aprovação, com a identificação. Que o Senhor nos guarde nesta manhã. Fazer uma oração para terminar esse momento, reverendo. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estudarmos a Tua Palavra. Há muito, ó Deus, para aprender, porque a Tua Palavra é riquíssima e nós precisamos nos alimentar dela. Por isso, Senhor, obrigado por esta porção que usamos nesta manhã para a nossa edificação e para a glória do Teu nome. Usa-nos, ó Deus, como Teus servos, mas também como os Teus discípulos nesta cidade, para que outros também sejam discipulados e conheçam a Tua Palavra e o Teu poder. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, reverendo, pela oportunidade, aos irmãos do conselho, obrigado pela oportunidade. O que é que nos marca então como discípulos? Ou qual é a voz que nós vamos ouvir? Deve ser a voz do Espírito Santo. E essa é a oração que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar pedindo a Deus para estarmos cheios.
falando cada dia com salmos, hinos de amor, e assim perseverarmos. Essa é a nossa marca, a nossa identidade e a nossa perseverança.